e me responde. Eu sempre quero combinar, né, com a produção para poder vocês verem nas redes sociais, tudo. Mas hoje, assim, de maneira bem descontraída, não é nada que eu tenha que apurar, né, para ver quem votou, quem não votou. Mas se você quiser responder para mim nas redes sociais, põe lá se você já visitou Portugal e qual foi a região de Portugal que você mais gostou. Porque eu sei, porque ela me contou, que Cascais é uma das regiões do teu país que você gosta de estar. Exatamente, eu sou do Porto, nasci, cresci, fui criada no Porto. Mas um ano antes de vir para o Brasil, eu morei em Cascais e sou apaixonada por Cascais. O que tem de bonito em Cascais? Eu acho que tudo. É o clima, que é mais ameno, né? Porto é muito frio. A Baía de Cascais é maravilhosa e as pessoas também. Ah, gente, eu vou conhecer Cascais, eu não conheço. Eu não conheço Portugal, mas eu vou conhecer. Mas Portugal está tão dentro de mim. Eu já compartilhei com vocês, faço parte da Casa de Portugal de Campinas, gosto das danças folclóricas portuguesas e então hoje receber Lúcia Gonçalves aqui conosco para uma receita portuguesa, para mim é uma grande honra. Então eu espero de coração que a receita de hoje seja reproduzida por muitas das nossas amigas e amigos que estão conosco. Eu também espero. Antes da gente começar a fazer a receita, é interessante que a gente conheça a história do quindim. Esse quindim que está aqui é o quindim português. Na verdade, o quindim lá em Portugal a gente chama brisa do lixo. Ele é originário em Leiria. Originalmente ele é feito com amêndoas. Só que quando a família real veio para o Brasil, trouxe as receitas portuguesas e aqui no Brasil é muito mais fácil encontrarmos o coco do que a amêndoa. Então as escravas trocaram a amêndoa pelo coco e aí nasceu o quindim que todos os brasileiros conhecem. Mas o que eu vou fazer hoje aqui é o quindim com o coco, mas se alguém quiser em casa trocar pela amêndoa, é exatamente a mesma receita. Então hoje nós vamos fazer o de coco. O de coco, que seria o brasileiro. Seria o brasileiro, mas se quisermos trocar, as quantidades são exatamente as mesmas, a modo de fazer, preparação, tudo. Só vai trocar o coco pela amêndoa ralada. Pela amêndoa ralada. Okay? Exatamente. Então a receita é muito simples, muito básica. Eu pensei em trazer, quando me convidaram para vir ao programa, eu pensei em trazer uma receita que fosse muito simples de fazer em casa e que as pessoas pudessem reproduzir agora para o Dia dos Namorados. Não é? Domingo, Dia dos Namorados, temos que agradar o amor. Brindar o amor. Então começamos por peneirar as gemas. São 8 gemas e vamos peneirar. Todo mundo fala que quindim, muitas pessoas que eu conheço falam que não gostam de quindim porque quindim tem cheiro de ovo, quindim sabe ao ovo. Sim, o grande segredo de fazer um quindim sem cheiro de ovo, saber a ovo ele vai saber, tem na receita, claro. Obviamente vai saber. Mas o grande segredo é a gente não mexer nas gemas. A gente só estoura e deixa pingar. Entendi. Tá? Não mexe mais aqui na gema. Ou seja, não passa colher, não passa nada. Não pode passar aqui, não pode passar em cima, porque essa pelzinha que vai ficar aqui é que traz o cheiro do ovo. Então ela vai ficar aqui na peneira e aqui só vamos ter o ovo. Okay. Sem cheiro, sem sabor. E a gente vai deixar escorrer. Deixa escorrer. Como estamos num programa de TV, eu vou deixar aqui. Então deixe e a gente vai adiantando as outras coisas. Exatamente. É deixar aqui, olha. Obrigada. Depois colocamos o açúcar. São 200 gramas de açúcar. Tá. 8 gemas. Só gema. E 200 gramas de açúcar. Exatamente. E o que é que vamos fazer? Muito difícil. Misturar. Se for uma receita grande, esta receita é tão fácil que a gente pode duplicar, triplicar a receita. Ela vai dar sempre certo, tá? Se for uma receita muito grande, sei lá, duplicou a receita, triplicou, podemos bater no liquidificador para não ser tão pesado. Mas ela é muito por fácil. Exemplo, a gente incentiva bastante as pessoas a fazer e vender. Faça e venda para ganhar o seu dinheirinho, reforçar o orçamento doméstico, comprar algo mais. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Tem muita gente que faz esses tipos de doce para vender na faculdade, para poder ajudar a pagar as despesas da faculdade. Então, é um doce muito vendável. Rita, vale a pena.
eu tenho uma empresa hoje, eu vivo de doces portugueses. É isso que eu faço, é a minha profissão. Eu sou professora em Portugal, dei aulas em Portugal. Quando cheguei aqui no Brasil, eu tive que me reinventar. O meu diploma não é reconhecido aqui automaticamente no Brasil, então eu precisava, para o reconhecer, tinha um custo altíssimo trazer os documentos de Portugal. Então eu decidi fazer outra coisa, outra profissão. E eu sempre gostei muito de doces. Eu aprendi muita coisa com a minha tia lá em Portugal e todas as minhas receitas são receitas portuguesas e da família. Então são receitas que têm muito amor, muito carinho. Sim, o que a gente joga aqui dentro, o ingrediente principal é o amor. É o amor, eu tenho certeza disso. Se tudo for feito com amor, vai dar certo. Não tem como errar. E como eu estava falando, foi com as receitas portuguesas que eu comecei a trabalhar aqui no Brasil. E o quindim, se não for o carro-chefe, é o segundo doce que eu mais vendo e dá um retorno muito bom. E ele é fácil de fazer, qualquer um pode fazer. É só ter os cuidados, como eu falei, de peneirar a gema, não deixar a pelezinha passar. E tem gente que gosta de colocar um pinguinho de baunilha, leite de coco, para cortar um pouquinho o sabor do ovo. Tá. Eu não Não coloco. coloca. Eu coloco. Na receita original, não. Não. Nós não tínhamos leite de coco em Portugal. A baunilha também é uma coisa atual, então eu faço a receita portuguesa de antigamente, né? Ok. O que era feito nos conventos. Então, o quindim, quando eu li a história, você falou que é em Leiria que surgiu o quindim. Mas me falaram que as freiras que faziam, porque elas usavam a clara para engomar, né? As vestimentas dos padres e as delas, E né? as delas também. E sobrava aquele monte de gema. E aí criaram esse doce. Os doces portugueses, que nós chamamos de doces conventuais porque 90% vieram dos conventos, vieram todos assim, nasceram todos assim. Nos conventos, as freiras precisavam de engomar. O que é que usavam? Era a clara de ovo, para as batinas ficarem bem engomadas, e sobrava muita gema. Então começaram a juntar o açúcar à gema. Por isso é que os doces portugueses, originalmente, e a base de quase todos, é uma calda de açúcar e muita gema de ovo. Quem não gostar de ovo não vai gostar de doces portugueses. Gente, eu acho que não tem um doce português que eu não goste, gente. E principalmente, nós aqui conhecemos como pastelzinho de Belém ou pastel português, mas são pastel de natas. É pastel de nata. Pastel de natas. Em Portugal a gente só pode chamar de pastel de Belém em Belém, numa confeitaria que tem lá, pastelaria que a gente chama. E só podemos chamar de pastel de Belém lá. Lá, nesse lugar. Nesse lugar. Que é aquele tradicional, centenário, exatamente. Que a receita é segredo. Segredo, ela é preparada numa sala, a receita, o creme é preparado numa sala à parte, ninguém tem acesso a essa receita. Quem a reproduz hoje assina um termo de confidencialidade, então não pode passar para a frente esse segredo, né? E como ele fica perto da Torre de Belém, chama-se Pastéis de Belém. Em todo o país você vai encontrar como pastel de nata. De natas. Exatamente. E aí, por fim, a gente joga o coco. No caso do coco, a amêndoa e o coco têm pesos diferentes. A amêndoa é um pouco mais pesada. Quanto eu coloco de coco para fazer o quindim que você vai fazer? Para essa receita eu coloco 200 gramas de coco. Eu colocaria 250 de amêndoa, porque a gente vai usar a amêndoa ralada. Não é aquela amêndoa inteira. Em lascas e sim. etc. A farofinha, como vocês chamam aqui, né? Ou farinha de amêndoa. De amêndoa. E a gente joga a farinha de amêndoa e ela vai ficar exatamente como o coco no fundo do quindim e vai ter, o sabor é completamente diferente, tá? Porque a amêndoa tem um gosto bem presente, mas é delicioso também. Ai, que delícia! Agora eu fiquei curiosa. Então temos o coco, a gente mistura mais uma vez. Enquanto estamos a fazer a receita, nós devemos ligar o forno para esquentar o forno a 200 graus, tá? Tá. Aqui. Como eu não peneirei as gemas todas, ela está um pouquinho seca essa mistura, mas se eu peneirasse a gema toda, ela ia ficar mais líquida. Ela ainda está aqui, porque, e como te falei, para não passar o cheiro, então a gente tem que ter. Até pode começar. Não pode nem dar uma chacoalhadinha. Chacoalhada até pode, mas deixa eu só furar porque aqui. Essa aqui, furou agora, acabou de furar. Chacoalhada a gente pode, mas passar peneira, passar colher, não, tá? O segredo é mesmo esse, é deixar ela aqui. Então a gente pode começar
deixar aqui e Então, vai fazer outras a primeira coisa coisas. que a gente deveria fazer seria quebrar os ovos, separar a clara da gema e já colocar as gemas para Exatamente. pingar. Deixa pingar bem. Enquanto está pingando a gema, o forno também já está esquentando a 200 graus, tá? Tem que estar bem quente quando o quindim for para o forno. Agora vai dar mais uma umedecidinha. É, tá. Porque a gema tava com pouca Tá gema. faltando gema ali, viu, gente? Porque ela ficou aqui um pouquinho. Mas o resultado, se fizerem exatamente como eu ensinei, o resultado vai ser aquele que está ali, tá? O que é que a gente vai fazer? Vai pegar as forminhas, as nossas forminhas de empada aqui no Brasil, de fazer aquelas empadinhas de frango. Vai pegar, vai barrar com manteiga. Forma tradicional, tá? Tem quem aí usa glucose para ficar aquele brilho. Eu, pessoalmente, eu não gosto. Eu prefiro fazer bem. Às vezes faço 200 forminhas destas, uma a uma. Dá trabalho, mas no final o resultado é... E você passa manteiga. Eu passo manteiga, sem sal, e vou salpicar o açúcar. O açúcar é que vai dar aquele brilho do quindim. É por isso. Eu vou até abrir aqui um pouquinho para vocês verem esse brilho que ela tá falando, olha. Assim fica melhor para vocês verem. Olha isso. Ai, meu Deus, olha o coco embaixo. Quem gosta de quindim? Oh, hoje é o dia de Portugal. Olha que coisa boa. E a gente está com uma receita portuguesa original, entre aspas, porque nada se mudou nos ingredientes, a não ser a substituição das amêndoas pelo coco, né? Depois de barrar a forminha, coloquei o açúcar. Interessa para você? Interessa. Opa. Porque tem que ser a receita na quantidade certa, né? Exatamente. Deixa eu pegar aqui. Obrigada. Gente, olha que massa. Eu não tô acreditando. Eu sempre eu achava que fazer quindim era muito difícil. Só essa massa já é gostosa. Só essa massa já é gostosa. O que vem agora? Agora foi como eu barrei as formas, manteiga, açúcar. O que é que a gente vai fazer? Vai encher as forminhas, tá? Dá uma batidinha, ela sentar e enche a forminha. Enche a forminha. Eu gosto de... Porque ela não vai crescer. Não, ele não cresce, tá? Então pode deixar bem até cima. Agora o que é que a gente vai fazer? Vai colocar em banho-maria, tá? Coloca a forminha aqui. Coloca a água. Se quiser colocar água quente, é bom também. Tá. Já colocamos uma água quente. Eu aqui vou colocar água normal ali da torneira. Vai dar certo também, só vai demorar um pouquinho mais, né? Tá. Porque ele vai entrar... Então, colocando água quente é melhor. É mais rápido. Ok. Tá? E leva ao forno. Ela, com certeza, né, como a maioria dos chefes, já trouxe ali para nós o quindim já prontinho, né? Por quê? Porque facilita pra gente já trazer. Nós teríamos que esperar quanto tempo para assar, Lúcia? O forno é muito temperamental. Cada um tem o seu forno. É verdade. Eu costumo dizer que forno é como marido, cada um tem o seu e conhece o seu. Então, geralmente de 20 a 30 minutos, se for o forno elétrico. Se for um forno a gás, demora um pouquinho mais, aí uns 40 minutos. Tá. Mas o truque que eu uso, qual é? Eu não vou, hoje já vou pelo olho, pelo tato, né? Eu vejo que ele está moreninho em cima, não está balançando, então quer dizer que já está firme, já assou. Se eu colocar assim o dedo e ele estiver firme, é sinal que está assado. Porque às vezes, se o forno estiver muito forte, pode acontecer de queimar Queima o em coco, cima. mas ele ainda está mole. Exatamente. Não pode estar mole. Não. Se eu tirar e ele estiver balançando, o que é que acontece? Eu vou desenformar, ele vai estar líquido ainda por dentro. Queimou aqui em cima Aí e vai estar desmanchar. Então a gente coloca o dedo e ele está durinho. Eu gosto de desenformar ele não muito quente para ninguém se queimar, mas não deixar gelar completamente. Morno, de uma forma que eu possa pegar a forma sem me queimar. Mas sentindo o calor. Mas sentindo o calor. Porque a manteiga e o açúcar vão estar derretidos e ele vai ser mais fácil, para além do brilho ser
outro, tá? Ok. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar esse tapetinho que a gente compra em qualquer loja de confeitaria. Porque ele é um pouquinho, ele gruda um pouquinho, o quindim gruda um pouquinho, né? Tá, eu vou só tirar isso aqui da frente, que aí o pessoal consegue mostrar melhor o que você vai fazer. Pego aqui a faca, passo na lateral para soltar um pouquinho. Que ele dá uma grudadinha com açúcar, né? É. Por isso é que eu gosto de fazer ainda quente, porque é muito mais fácil a gente desenformar. Quando ele tá frio, o açúcar endurece, a manteiga também endurece, então ele fica mais difícil de desenformar. Pego nele, dou uma pancadinha. Ah! Gente, eu dou uma pancadinha dela, foi muito legal. Pancadinha de amor. 1, 2, pancadinha de amor. 1, 2, 3, já soltou. Então, esses pontinhos aqui que aparecem, às vezes pretos, é do coco, tá? Tá. Eu gosto de usar o coco fino, sem açúcar. Tem uns cocos no mercado que eles trazem açúcar. Eu não gosto daquele coco fino, ralado e sem açúcar, porque ele já leva muito açúcar na receita. Se eu colocar um coco ainda com mais açúcar, vai descompensar a receita e vai ficar muito doce e muito enjoativo. Tá. Vamos fazer este. Mais uma. Olha lá, põe o... Já deixa a forminha aberta. Põe o papelzinho. Dá a pancadinha do amor. Ah, esse com 2, já soltou. É muito... Se estiver quente, às vezes só o virar, ele já solta. sai. Tá? Eu gosto de colocar ele na geladeira e servir ele bem gelado. Bem geladinho. Mas também a temperatura ambiente. Onde é que vamos colocar? Pode ser aqui? Pode ser aqui, sem problema. Temperatura ambiente. E aí eu gostaria, como você faz, né, como fala, as suas receitas, você, aqui nessa lata, com o tema do azulejo português, você coloca o quê? Você serve o quê? Eu trouxe as latas porque é um lançamento e vou dar hoje o spoiler. Porque essas latas, elas ainda não foram lançadas, já foram apresentadas nas minhas redes sociais e todo mundo ficou enlouquecido porque elas são muito bonitas. São lindas! Mas o que é que eu vou... a minha ideia de colocar nas latas é biscoitinho da areia de Cascais. Gosto muito de Cascais, então temos um biscoito, uma bolachinha, um biscoito, que se chama areia de Cascais. É um biscoito amanteigado, depois de sair do forno a gente passa no açúcar de cristal, aí parece areia. Porque o açúcar fica... Por isso que fala areia de Cascais. Então, colocar as areias de Cascais e um doce que me tenha pedido muito aqui no Brasil são os doces de ovos de Aveiro, aquelas barquinhas. E aqui é muito difícil de encontrar, mas eu consegui trazer as barquinhas, então vou rechear com doce de ovos e colocar nestas latinhas. Essas latinhas também. Gente, olha só, lançamento, né? By Lúcia Gonçalves, porque são demais, olha isso. Olha, doces Lusitânia, olha isso, que coisa linda. Então, amei as latas, gostei demais, gostei da ideia, principalmente por serem doces que você não encontra nas nossas doçarias, nas nossas padarias. Então, são doces especiais e ela trabalha justamente com isso. Então, já fica aqui a dica para as casas portuguesas, para os seus jantares especiais, para a venda dos doces, entrar em contato com a Lúcia. Isso. Queria também mostrar a caixinha, esta caixa. Ah, caixinha, tem a caixinha também? Essa caixa eu tentei representar a caixa tradicional dos pastéis de nata, pastel de Belém. Em Belém, se você for comprar o pastel de Belém, ele vem numa caixinha assim. Elas abrem a caixinha e colocam aqui o pastel e ele é servido assim, tá? Que legal! Aí eu tentei... Tudo que eu faço, eu tento aproximar o mais possível da nossa realidade portuguesa. Uma vez que eu sou portuguesa, eu tenho vasto conhecimento de como funciona, como é servido lá. Então eu tento, para quem é português e está longe, imigrado como eu, muitas vezes é filha de um português que nunca teve a oportunidade de ir a Portugal, mas que ouve o pai falar, a mãe falar. E aqueles que estão imigrados como eu e que têm saudades. Tem saudade. Muita saudade. Ou então, pessoas que nunca foram, não têm a ligação afetiva com Portugal, mas que querem experimentar, querem ter essa experiência, né? Então eu tento aproximar tudo que eu faço, tento aproximar o máximo possível de Portugal. Os ingredientes que eu uso são os ingredientes
todos que a gente usa em Portugal. Não uso outro tipo de farinhas, não uso xerém, não uso amêndoa, noz, massa folhada. Então, tudo que você comer dos meus doces é como se estivesse em Portugal. Ai, que delícia, é isso que a gente gosta. E ela trouxe também para nós lembrarmos o pastel de natas, afinal de contas não estamos em Belém, então aqui hoje é pastel de natas, que está aqui à minha direita, só para você ficar com vontade, gente do céu. Eu vou, daqui a pouquinho, mostrar para vocês a parte de dentro, aquela mordidinha básica no pastel de natas. E eu gostaria que você falasse sobre esse travesseirinho. É o travesseiro de Sintra. Sintra é do lado de Cascais, então eu decidi trazer o travesseiro de Sintra. Também é um doce que eu vendo muito e é uma massa folhada recheada com uma calda, faço uma calda de açúcar, coloco a gema, então fica aquele doce de ovos e junto amêndoa e canela. Depois vai ao forno e fica essa delícia. Fica essa delícia. Gente, esse é o travesseiro de Sintra, que quem conhece já experimentou. Então nós temos aqui 3 doces. Eu só sinto muito que a Lúcia não tenha colocado coco em tudo, porque aí o Rodrigo não comia. Ai, como eu tô malvada hoje. Tô muito malvada hoje. Mas olha só. A gente está mostrando aqui para vocês redes sociais da Lúcia. A gente vai disponibilizar mais uma vez aí para vocês anotarem, segui-la nas redes sociais, entrarem em contato com ela. É claro que o de lá tá mais geladinho, mas eu quero experimentar justamente o que ela acabou de desinformar, que tá quentinho ainda, ó. Mostrando aqui a parte de baixo, né, o queimadinho do coco, a parte de cima, né, o queimadinho, e aqui a parte de baixo que acaba ficando pra cima, né, porque inverte na hora de desenformar. E assim a gente vai. Meu Deus. Isso tá perfeito, Lúcia. Obrigada. Meu Deus. Gente do céu. Cheira a ovo? Imagine, onde tem ovo aqui? Não tem ovo. Não senti nem cheiro e nem gosto. Está perfeito. E é claro que eu vou dar conta desse quindim daqui a pouquinho na hora do intervalo, mas eu quero provocar os portugueses que estão comigo hoje e vou fazer isso aqui, ó. Escutaram o barulhinho? Deu para escutar o barulhinho? Deixa eu colocar aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Vou fazer assim para vocês. Dá uma olhadinha. Essa massinha, ela tá tão crocante que eu escutei o barulhinho. Por isso eu achei que vocês tivessem escutado o barulhinho também desse pastel de natas. Maravilhoso. E não posso deixar de experimentar. Eu acho que eu vou precisar de uma faquinha. Muito obrigada. Eu vou experimentar um pedacinho. Ó, mais no meio. Aqui mais no meio. Assim vai aparecer bem o recheio. Então eu vou deixar. Eu vou pôr a mão no meu, que eu vou pegar com a mão aqui, para vocês verem o recheinho, para eu não colocar. Aí, ó. Aí, esse é o travesseiro de Sintra. Sentiu a casquinha? Soltando. Vocês imaginam como isso aqui tá crocante? O que você disse que você colocou é um doce de ovos com canela e amêndoa. E amêndoa? É perfeito isso. Muito bom. Lúcia, muito obrigada por estar comigo. Deus abençoe, abençoe seu negócio, seus doces, os portugueses, abençoe sua família. Obrigada por estar conosco hoje nesse dia de Portugal. Eu é que agradeço o convite. E eu vou ter que pedir ao padre Alexander Desotti, pelo amor de Deus, padre, entra, dá sua dica, porque eu vou comer aqui, ó.